Olá, pessoal. Boa noite. Tudo jóia? É muito bom estar aqui com vocês. É muito bom dar um oi pro pessoal, dar um abraço no pessoal, conversar, contar como é que foi a nossa semana, né? Compartilhar um pouco de tudo aquilo que nós temos vivido, aprendido, né? Espero que vocês tenham olhado um pouquinho os quadros aqui e visto um pouco daquilo que é o nosso foco como igreja. É estarmos juntos, é crescermos rumo à semelhança em Cristo juntos. Ninguém faz isso sozinho. Apesar de ser uma caminhada individual, onde que cada um é responsável por si, nós podemos dar o suporte um para os outros, né? Esse é o nosso propósito como igreja. E nós sabemos que o mundo, que o nosso país, que a nossa vida não tem sido fácil. Eu não sei se é só para vocês isso, quer dizer, não sei se é só para mim, não sei como é que é para vocês. Se vocês têm sentido dificuldades nesse mundo, olhando para que realmente ele está caminhando num caminho que não é agradável, num caminho que não vai levar coisa boa, não vem coisa boa daí. Tem sido dias difíceis. Muitos de nós, eu tenho tentado fazer o exercício de olhar para o lado, e eu tenho visto, não só na minha vida, mas eu tenho visto na vida de tantas pessoas, inúmeras dificuldades. São dificuldades, por exemplo, de saúde. Quantos de nós aqui, a gente sabe, que tiveram e ainda tem luta e algum problema de saúde, seja pequeno ou grande, não importa, estão com alguma dificuldade. Quantos de nós também, a gente sabe e conhece alguém, que tem alguma dificuldade financeira. Quantas indústrias estão sofrendo nesse nosso país em função de tudo aquilo que tem acontecido? Quantas casas têm perdido o seu sustento financeiro em função da famosa crise que nós vivemos nesse país? Quantos de nós estão chateados pelo mundo que a gente vive, porque cada canto que tu olha e que tu anda tem alguém direcionando algo para o mal, tem se corrompendo para alguma coisa, fazendo coisa errada, é no trânsito, é no colégio, é no trabalho, independente, em qualquer lugar, nós sempre vemos alguém fazendo besteira. E o nosso senso de justiça, não sei como é que é para vocês, mas para mim eu fico assim, não pode, né? Que crise ética e moral que a gente vive no nosso país. Nunca na história desse país eu acho que nós vivemos um tempo tão difícil assim, tão podre, se eu posso falar essa palavra, né? Aqueles que deveriam dar o exemplo não dão, e aqueles que poderiam causar uma mudança de baixo para cima também não conseguem. São tempos difíceis. A gente tem enfrentado muita coisa complicada. E mais do que isso, algo que muitas vezes pesa no meu coração, é porque, além de tudo isso que a gente tem vivido, que não tem sido fácil, nós chegamos aqui na igreja, nós vamos no célula, temos o nosso discipulado, lemos a palavra de Deus. E muitas vezes nós nos deparamos com versículos, com estudos, com palavras que ainda nos dificultam ser cristão. Nós temos uma vida tão difícil, né? Tanta dificuldade, e quando a gente vem muitas vezes se depara com a Bíblia, a gente lê muita coisa que tá tudo difícil e agora até ser cristão tá mais difícil ainda. Tô cheio de pecado, gente. Não dá. Não consigo largar minhas manias. Gente, eu sei que, e aquilo que eu acredito que a Bíblia não fala só de coisas para nos direcionar, para nos disciplinar, para o nosso bem, claro. Mas ela também nos traz um renovo. Ela também nos traz palavras que podem nos encorajar a enfrentar essa série de dificuldades, a enfrentar esse mundo, diferente dessas quatro paredes aqui, onde que todo mundo não é bonzinho, onde todo mundo não se importa um com o outro. E um dos textos que mais fala sobre isso, eu acredito que todos nós quase sabem de cor e salteado. E eu quero convidar vocês a abrirem as suas Bíblias em Salmos 23. Quem conhece Salmo 23? Muitas pessoas, né? Salmos 23. Eu gostaria até de ler juntos. Nós vamos ter um tempinho agora para refletir um pouco sobre esse salmo, que é tão conhecido, mas que
eu acredito que a gente pode tirar coisas extremamente importantes para a nossa rotina, para o nosso dia a dia, para o nosso relacionamento com Deus. Eu queria convidar vocês a meditarem um pouco sobre esse salmo. Vamos ler junto? Quem não tem Bíblia, olha com o pessoal que está do lado. Se não tem Bíblia, tem o celular. Vamos ler juntos em voz alta? Diz assim então: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que fidelidade me acompanharão todos os dias e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Fantástico, fantástico. Hoje eu gostaria de refletir Salmos 23, versículo número 1. 2 frases, poucas palavras. E em cima disso, pensar um pouco da nossa rotina e das nossas preocupações da vida. Sobre tudo aquilo que nós temos vivido. O ser humano, a humanidade, já enfrentou um pouco de tudo. Já enfrentou a febre amarela. Já enfrentou a cólera, a varíola, o tifo, a malária, o sífilis, tuberculose, gripe espanhola, hepatite C e agora, ultimamente, câncer, AIDS e um monte de outras doenças, né? Mas algo que nós estamos enfrentando de uma forma violenta no nosso momento é o estresse. Essa é a principal doença que tem afligido e danificado a humanidade. Todos nós, dependente do nível, temos sofrido por estresse. Todos nós, diferentes tipos de pressão, mas temos encarado pressão. Seja em casa, seja no nosso trabalho, seja no mundo ali fora. O fato é que a medicina, os cientistas da medicina falam que 1 de cada 10 pessoas no mundo está vivendo em estado de estresse, em estado de sob-estresse. Tem sofrido pressão. E se tu olhar para o lado, alguém do teu lado deve estar sofrendo nesse momento estresse, depressão, ansiedade, preocupação com a vida, preocupação de como é que eu vou pagar minhas contas no final do mês. Preocupação de como é que eu vou resolver o meu conflito nessa situação que eu estou vivendo, na minha família, minha saúde. Nós estamos passando por isso. Não dá para não abrir os olhos. Mas o que é o estresse? Será que a gente entende o que seria o estresse? O estresse ele é um termo retirado da física, que ele indica quanta pressão um objeto, ou até mesmo a gente pode trazer para nós, um ser, uma pessoa, ela pode suportar sem se deformar. Então ele é um termo que indica quanta pressão um ser humano, um objeto, alguma coisa pode suportar sem se deformar. Por exemplo, sabe que tem muita gente que joga bola. Eu, quando era criança, eu jogava bola. E lá em casa, eu e o Dandy, quando nós morávamos lá no Santa Marta, o Dandy lembra, nós apanhava, porque bastante não, mas com disciplina, assim, e era verdade, porque a nossa mãe ela não deixava nós jogar a bola dentro da garagem e chutar a bola no portão da garagem, porque a garagem estragava o portão, quebrava os vasos e tal, e ela falava e nós desobedecia e apanhava, né, Dante? Era assim, o Dante era o goleiro e eu chutava. O que acontece quando eu chuto uma bola? Quando eu chuto uma bola, ela é uma circunferência perfeita, e daí eu pego e pum! Exerço uma pressão. Ela se deforma, se tu pudesse ver em câmera lenta, tu vê que ela fica, né, meio achatada. Aí, de repente, quando ela chega no portão lá da Clarete, de madeira, o que ela faz? Pá! E ela se achata do outro lado. Né? Ela sofre
2 pressões. Mas, de repente, depois ela volta no meu pé, ou o Dandy defende, ele pega a bola, agarra assim, né? E a bola tá redondinha. Ela sofreu pressão, mas ela continuou redondinha. Ou seja, ela não se estressou. Porque o estresse seria o quê? Seria eu pegar essa bola, pesado do jeito que eu sou, que eu deveria dar uma emagrecida, e sentar nessa bola e ficar aí um tempo. Aí de repente eu levanto e a bola fica lá, quadrada. Ela ficou estressada e eu fiquei triste porque foi um sintoma que tá feia a situação, né? E ela se estressou. Chegou no seu ponto máximo de estresse. Ela não consegue suportar mais. Por quê? Ela se deformou. Ela não volta mais à sua característica original. Ela não é mais uma bola. Ela é outra coisa. Já não cumpre mais o seu papel. E assim são as pessoas também. Sabe? Quando nós estamos estressados, é quando a gente sofre uma pressão tão grande que nos deforma. E nós não somos mais os mesmos. Nós temos outra característica. Sabe? Bah, tu não era assim. Eu não te reconheço desse jeito. Bah, o Michel não dá para aguentar mais. Não sei o que aconteceu com aquele homem. Tá estressado. Tá deformado, tá achatado, né? Não é mais o mesmo. E o estresse, ele causa algumas coisas no corpo humano que são terríveis. A adrenalina, ela inunda o corpo. No momento de estresse, a adrenalina acaba inundando o corpo. Há o aumento da pressão arterial. A respiração e a frequência cardíaca vão lá em cima. A glicose ela é liberada na corrente sanguínea para dar mais energia. A digestão, o crescimento, reprodução e funções do sistema imunológico que deveriam acontecer naturalmente no nosso corpo, elas são suprimidas ou colocadas em espera. O fluxo de sangue para a pele ele é diminuído e a tolerância à dor ela aumenta. Sabe por quê? Porque é como se nós estivéssemos nos preparando para a guerra. O nosso corpo ele fica armado, sabe assim, ó, tenso para encarar qualquer desafio. É isso que acontece no nosso corpo quando a gente está sob estado de estresse e pressão. A gente fica armado, preparado para encarar qualquer coisa. Aí quando vem alguém que discorda de ti, tu já... né? Por isso. Só que não tem como tu viver assim. Entende? Não tem como o teu corpo ele não foi feito para suportar tudo isso. Não foi feito para suportar toda essa carga 100%. Chega um momento que a química cerebral ela é afetada. E daí a gente começa a sofrer depressão. Começa a pensar um monte de coisa. Né? Crises de ansiedade. Síndrome de pânico e por aí vai, né? Os medos da vida. E por que nós sofremos estresse? Por quê? Eu fiquei pensando um pouco e analisando a minha vida, e eu posso resumir, não sou um psicólogo, não sou na medicina, não sou da área da saúde, mas eu resumi em 2 categorias. Pressões externas e as pressões internas. Pressão externa seria situações que nós estamos prestes a viver ou encarar, coisas que nós temos que fazer. O Mário e a Jéssica já ficaram olhando, porque estão sofrendo uma pressão externa do casamento, que é o primeiro nome que está aí. O casamento, o nascimento de um filho, a morte súbita de uma pessoa querida, um acidente, algo que nós não controlamos, né? Uma situação nova no trabalho, uma mudança de cidade. Situações externas que nos afligem, que nos achatam, que nos deformam, que nos pressionam, né? E também nós temos as situações internas, que são assim, problemas com aparências, dificuldades de aceitação, né? Problemas de saúde, né? Questões financeiras, aborrecimentos e acontecimentos diários, coisas que se referem à forma como nós olhamos a vida e como nós decidimos encarar as situações do cotidiano, como nós sofremos com as coisas que se apresentam na nossa vida. Pressões internas, né? E daí eu pergunto, como é que a gente pode enfrentar o estresse? Né? Já que isso acontece, já que possivelmente 1 a cada 10 pessoas, e aqui deve ter várias, como é que a gente pode enfrentar o estresse? Bom, por aí a gente pode encontrar algumas formas, eu pensei em 3. A primeira, mais simples, talvez seja a mudança de hábitos. Procurar
deixar a vida mais leve, né? Fazer exercícios, se descarregar de tanta coisa. Segunda, a gente pode procurar um profissional e buscar até mesmo auxílio médico para isso. Já que a depressão, a pressão que a gente suporta, o estresse causa depressão, uma variação na nossa química cerebral, nós devemos controlar isso até mesmo por medicamento, não é um problema nenhum. Só que nós cristãos temos mais uma coisa além de tudo isso. Nós temos a palavra de Deus. Nós temos o nosso bom pastor. Nós temos aquele em que nós podemos confiar e entregar tudo a ele. E é por isso que eu gostaria que a gente pudesse estar refletindo um pouquinho no Salmo 23 e tentar entender. Eu trouxe um pouco mais para Cristo, um pouco mais para nós, aquele que a gente quer buscar ser semelhante, Cristo, o nosso bom pastor. Ele mesmo fala na palavra que ele é o bom pastor e que as ovelhas reconhecem a voz dele. Como é que nós podemos encarar as pressões do dia a dia? Vamos ler de novo. Salmos 23, versículo 1. Pode ser? Garanto que mais para frente, depois a gente, se não decorar, já vai chegar perto disso, né? Diz assim: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Nada me faltará, algumas versões, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu tenho 31 anos e muito tempo ouvi esse versículo e eu entendia que o Senhor é o meu pastor e que Ele iria prover tudo aquilo que eu precisasse. Que não ia faltar nada na minha vida, porque Ele ia cuidar de tudo. Eu entendi esse texto dessa forma, pensando que Cristo iria estar cuidando da minha vida, se preocupando, pensando em mim e me suprindo de tudo aquilo que fosse necessário para que eu pudesse viver. Hoje eu quero convidar vocês a pensar de uma maneira um pouquinho diferente, se vocês pensaram já assim como eu. Porque o texto diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É mais ou menos dizer assim: o Senhor é meu pastor e eu não preciso de mais nada. Não é que Ele vai prover todas as coisas para mim, mas Ele é tudo que eu preciso. Não é que Ele vai cuidar de todas as coisas e vai me dar tudo. Não. Ele é tudo que eu preciso. E nele, só nele, eu não tenho falta nenhuma. Porque Ele é tudo. Como é que Ele vai ser tudo na minha vida? Porque, gente, falta dinheiro, falta um monte de coisa e tal. Será que Deus não está vendo o que está acontecendo na minha vida? Está um caos. É pressão para tudo que é lado. Na verdade, não é que não vai me faltar nada. A verdade é que Ele promete que Ele é tudo. Ele é tudo para nós. Porque tendo o Senhor como meu pastor, eu tenho o quê? Tudo. Né? Então, mais ou menos nessa linha de pensamento que eu gostaria de convidar vocês para que estivessem meditando um pouco sobre as preocupações da nossa vida. Né? Nós temos andado preocupados com muitas coisas, aflitos, né? A preocupação se preocupar por algo. E na verdade, preocupação ela é um pecado dos grossos, porque sempre que nós estamos preocupados, nós estamos tentando tomar o lugar que deveria ser de Deus. Nós estamos dizendo assim: Deus, tu não está tomando conta da minha vida, não está cuidando de mim, então eu estou precisando fazer as coisas por mim mesmo. A preocupação é isso. Quando eu estou preocupado, eu estou dizendo que Deus não é suficiente na minha vida, que Ele não é tudo o que eu preciso de mais alguma coisa. Que no caso é eu fazer algo. Isso é se preocupar. Por isso que é grave. Né? A preocupação ela é a tentativa de controlar o incontrolável. É se preocupar por algo. Acho que vocês já ouviram sobre isso, né? É pensar, é sofrer por algo que nem aconteceu ainda. É se transportar para um futuro que pode nunca acontecer. Isso é preocupação. Só que a preocupação ela é diferente de providência. Providenciar é diferente de se preocupar. A preocupação então é tu pensar em algo que talvez nem aconteça, mas que eu já estou pensando agora
Como é que eu vou resolver aquela questão que eu acho que nem sei se vai acontecer? Aí eu começo a perder horas de sono, pensando que, puxa vida, eu tenho um boleto para pagar no dia 5 do próximo mês. Pode ser que eu fique sem dinheiro, porque vai que o cara ali não me paga, e daí não sei. Já pensou se acontece uma coisa com ele também? Daí como é que eu fico? Então eu tenho que buscar outras coisas. Aí começa. Pode ser que nem aconteça nada disso. E eu já estou sofrendo pelo amanhã. Estou sofrendo e não planejando. E não me preparando. Não providenciando. A providência é diferente. A providência é quando eu sei que algo vou ter que fazer no amanhã, e eu começo hoje me programar, me organizar para não sofrer e honrar com o meu compromisso. Isso é providenciar. É o exemplo que nós temos de José no Antigo Testamento, das vacas gordas e vacas magras, quando a gente tem fartura, e guardar, reservar, para que depois, no futuro, nós tenhamos a providência para aqueles tempos. É pensar no hoje e executar o hoje, não assumir algo no futuro que tu não tem como honrar, né? É se organizar. Preocupação, voltando um pouquinho nela, é estar ocupado com antecedência por uma realidade futura, ou seja, bem para frente, que poderá não se consumar. Nem vai acontecer talvez, pode ser que aconteça. Talvez a gente seja irresponsável mesmo. E daí a gente vai ficar aflito. Na maioria das vezes a gente fica aflito, sofre, se preocupa por coisas que a gente tomou e nem consultou a Deus, né? Está agindo pela própria vontade. Agora, a providência ela é o ato de preparar antecipadamente determinadas ações ou situações que ajudam a evitar ou a diminuir o mal. Então, se eu sei que eu tenho conta para pagar dia 5, eu não vou gastar todo o meu dinheiro hoje. Já é uma providência, entende? Agora, se eu gastar todo o meu dinheiro hoje, como é que eu vou pagar a minha conta lá? Aí o que eu vou fazer? Vou ficar sofrendo agora até dizer, né? É complicado, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essa é uma afirmação, então, que diz no presente, no hoje, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. É uma afirmação que nós podemos dizer hoje, nós podemos orar, nós podemos entregar para Deus hoje, mas que nos traz um alívio e nos traz uma garantia de um bom futuro, um futuro com segurança, porque Ele é tudo, e se nós temos Ele, nós temos tudo. Diante desse versículo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, eu queria entrar agora em 3 princípios que nós podemos meditar, refletir, tirar como algo de prática para a nossa vida, tá? Primeiro deles, dá para ler junto ali, o primeiro princípio é: o Senhor não pode ser o meu, enquanto o meu não for o meu. Vamos ler de novo para ver se vocês entendem, porque é meio complicado, né? O Senhor não pode ser o meu, enquanto o meu pastor não for o meu Senhor. Como é que Ele vai ser tudo o que eu preciso se eu não deixo as coisas para Ele? Como é que eu posso dizer, o Senhor é meu pastor, se eu não me coloco embaixo do senhorio de Cristo? Como é que eu posso chamar Ele de Senhor, se eu não sigo a Ele, se eu não busco a Ele? É simples. Nós devemos nos colocar diante de Deus. Isso vai nos trazer paz. É confiar em Deus. É dizer, Senhor, Tu é tudo o que eu preciso, e eu confio no que Tu vai fazer. Senhor, eu estou com tal situação, me ajuda, me mostra a saída. Nós não temos como dizer que Deus, Cristo, é o nosso Senhor, se a gente não vive debaixo dEle. Ele não tem como ser o nosso pastor, se Ele não for o nosso Senhor. Ele não tem como cuidar de nós, se nós não nos colocarmos abaixo dele, se nós não nos achegarmos diante dele. Gente, nós estamos sofrendo e muitas vezes nós passamos por tantos maus e por não se achegar a Deus, por não abrir o coração e deixar com que Ele cuide das situações. Primeira coisa que nós devemos fazer é deixar com que Ele seja realmente o Senhor, que Ele realmente seja o nosso pastor, aquele que entrega a vida pelas suas ovelhas. Esse é o primeiro princípio. Ele não tem como ser o nosso Senhor, cuidar de nós, se nós queremos ser uma ovelha rebelde.
se nós queremos nos afastar do caminho que Ele está nos conduzindo. É claro que a gente vai sofrer. Se a gente está andando por um caminho e à direita, à esquerda, há um precipício ou perigos, é claro que a gente vai sofrer se a gente se desviar disso e querer fugir do alcance do olhar dele. Se a gente não se achegar a Ele. Ele não tem como cuidar de nós se nós não buscarmos a Ele. É impossível. Às vezes a gente se comporta mais como uma ovelha rebelde, mesmo conhecendo que Ele quer ser o nosso pastor. O primeiro princípio para uma vida leve, simples, sem preocupações, para que a gente possa se sentir mais tranquilo das pressões do cotidiano, é permitir que Deus seja o nosso Senhor. É nos achegarmos a Ele, é procurarmos a Ele, simples assim. Possivelmente só o domingo não baste. A gente vai ver mais para frente outras ações, mas nós precisamos nos relacionar com Ele. Não tem como Ele nos ajudar se a gente não procura, né? O Senhor não pode ser o meu pastor se o meu pastor não for o meu Senhor. Vamos abrir em João, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27. João 10, 27. Dentro desse versículo nós podemos tirar 3 princípios. Também, mais 3, eu gosto dos... Diz assim, ó: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Tu ouvir a voz de Deus, ser conhecido por Ele e seguir a Ele, significa o quê? Obediência. Simples assim. Resumindo, a questão da obediência é tu ouvir alguém. Tu se importar e querer conhecer porquê das coisas, o porquê que aquele está te pedindo algo e seguir aquilo que ele te pede. Nós acabamos de cantar que Ele é tudo o que eu preciso, né? Mesmo nas circunstâncias que a gente nem controla e não consegue nem imaginar, nós confiamos nele. É isso que a gente cantou um pouquinho antes, né? Resumindo. Nós precisamos então ser uma ovelha que ouve a voz do pastor. Precisamos ser uma ovelha que busca se achegar, busca conhecer ao pastor e que segue aquilo que ele nos pede. Vamos para mais um versículo, Salmo 91, versículo 1, perdão. Salmos 91, versículo 1. Eu vou ler numa outra versão, que eu acho que deixa mais claro, na Almeida, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, o quê? Descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que busca Deus, aquele que está com Deus, aquele que coloca Deus na sua agenda, que de manhã cedo ele ora e entrega tudo aquilo que tem que fazer para Deus. Esse descansa à sombra do Onipotente. É assim. Se a gente não fizer isso, não tem como descansar. Não tem como estar leve, né? Primeiro princípio. Vamos lá para o segundo então. Vamos ler de novo? Você não consegue andar preocupado com nada enquanto não aprende a orar a respeito de tudo. Também é meio complicado. Você não consegue andar preocupado com nada. Não andar preocupado com nada é a mesma coisa que andar despreocupado. É só para complicar um pouco, tá? Você não consegue estar despreocupado. Você não consegue ter uma vida leve enquanto não aprender a orar a respeito de tudo. Né? A preocupação, ela nos mantém presos dentro das nossas, não é possibilidades, é dentro das nossas impossibilidades. Tem um IM antes. A preocupação, quando a gente acha que pode resolver, a gente não pode é nada. Nós ficamos presos dentro da nossa ínfima capacidade de resolver algo. Nós ficamos presos dentro da nossa impossibilidade. Nós não podemos todas as coisas. Como é que nós achamos que vamos resolver tudo? Agora, a oração nos coloca em contato
com as possibilidades de Deus. Quando nós nos preocupamos e queremos resolver as coisas pelas nossas próprias mãos, nós estamos presos dentro daquilo que nós podemos fazer. Como nós não podemos fazer tudo, o impossível fica bem possível. Agora, quando nós oramos para o Criador de todas as coisas, inclusive de nós estamos em contato com todas as possibilidades. Ele pode fazer tudo. Ele é tudo o que eu preciso. E Ele pode fazer tudo o que eu preciso. Nele eu tenho tudo, né? Nós temos duas atitudes quando a gente se depara com esse princípio. Duas escolhas. A oração, como a gente comentou até agora, ou o desespero. A gente pode se desesperar com a vida. Quando a gente tem uma pressão grande, quando alguém nos chuta, a gente vai ficar deformado, vai ficar estressado. Nós temos duas escolhas. Ou a gente fica desesperado, ou nós vamos orar. Ou nós vamos na sombra do Altíssimo, buscar a presença de Deus. E o que diz em Filipenses 4:6? Muitos de nós já conhecemos esse versículo, né? Vamos ler junto? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graça, apresentem a Deus. A escolha que Deus, Cristo, o nosso bom pastor, quer que este faça na nossa vida, é que este apresente as nossas súplicas, aquilo que está nos deixando abalados, que este coloque diante de Deus. E daí eu te pergunto, quantas vezes eu tenho feito isso? Para a gente ter uma vida mais leve e viver uma vida mais leve, gente, vamos nos concentrar em Deus, saber que Ele é tudo. Não querer só o que Ele tem para nos dar, mas saber que Ele é tudo. E se nós temos Ele, nós temos tudo. Mas também vamos entregar tudo para Ele. Deixar tudo nas mãos dEle. Muitas vezes nós nos achegamos a Deus e Ele comunica que está sofrendo. Mas nem espera chegar a resposta para o nosso sofrimento, daquilo que nos faz sofrer. A gente avisa. É como se eu chegasse para o meu pai e falasse, pai, eu estou com fome. E nem esperasse ele fazer o almoço. Saísse correndo. Eu vou ficar com fome igual. Vou comer. Não vivo com Deus. Não estou com Ele. Sou tão desesperado que eu comunico. Mas não espero o que Ele tem para mim. Não estou com Ele, né? Orar não é simplesmente relatar. Orar não é simplesmente avisar que a gente está sofrendo. Não é isso aí. Deus quer que a gente apresente nossas orações e súplicas, confie nele, mas que a gente descarregue diante dele. Deixe tudo que está nos causando mal. Todas as pressões do nosso dia, qualquer coisa que está nos abalando. Ele quer que a gente deixe diante dele todas as nossas aflições. Muitas vezes a gente tem orado e realmente só avisado. E não descarregado aquilo que nos preocupa. E daí a gente carrega em nós um fardo cada vez mais pesado. E daí a gente fica acumulando um monte de situações. E a gente não consegue deixar, entregar na mão de Deus. E a gente fica com uma vida pesada que não dá mais nem para levantar da cama. De tanta coisa que a gente está levando nas nossas costas. Sendo que Deus pede para que a gente deixe com Ele tudo aquilo que tem nos afligido. Então, recapitulando, não vamos pensar se vai nos faltar algo para o amanhã. Vamos confiar que Deus, Ele é tudo. E se nós temos Ele, a gente não precisa de mais nada, na verdade. Não me interessa se eu vou comer, com que roupa que eu vou estar, onde que eu vou morar. Não me interessa isso aí. Me interessa estar com Deus. Ele é tudo que eu preciso. Eu tenho certeza que Ele não vai nos deixar faltar aquilo que a gente precisa. Mas a gente precisa só dEle, de mais nada. E também buscar a presença dEle, descarregar tudo aquilo que nós estamos carregando, todas as nossas pressões. O que diz Mateus 11, versículo 28? Se quiser abrir tua Bíblia e riscar esse versículo, dar uma sublinhada, para lembrar disso durante a semana, é algo fundamental, porque diz assim, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei o quê? Descanso. Se você está precisando descansar,
A Bíblia fala que tu deve se achegar a Deus. Às vezes a nossa atitude mais espiritual e mais sábia que nós possamos tomar é não fazer nada, a não ser entregar para Deus. Essa é a atitude mais espiritual, grandiosa, a melhor coisa que nós podemos fazer, entregar para Deus. Terceiro e último princípio. Vamos ler de novo? Então, chegamos no terceiro. A preocupação desnecessária com o mal eventual de amanhã, ela faz o quê? Enfraquece a ocupação necessária com o mal real de hoje. A preocupação desnecessária, quando nós perdemos sono pensando com algo que nem vai acontecer amanhã ou depois de amanhã, ela nos tira completamente o foco daquilo que nós deveríamos nos concentrar hoje. Inclusive de lembrar que nós devemos confiar em Deus. Inclusive de lembrar que nós devemos orar. A gente fica tão preocupado que nem ora. A gente fica preocupado que a gente acha que o que a gente tem que fazer mesmo é trabalhar mais. A preocupação desnecessária com o mal eventual do amanhã. Pode ser que não aconteça, né? Lembra da preocupação e da providência, tá? Ela enfraquece a ocupação necessária com o mal real de hoje. A gente está tão preocupado com o que vai acontecer amanhã e a gente nem está lembrando que hoje a gente tem coisa para fazer. O que diz Mateus 6, versículo 34? Diz assim: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã, o quê? Se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. A preocupação é, como eu comentei um pouquinho antes, ela é um transporte que nós fazemos de nós mesmos para um futuro imaginário. Quando nós estamos preocupados, nós estamos nos transportando para o amanhã e nos fazendo desviar da atenção necessária que a gente tem que ter para as coisas que a gente tem que fazer agora. E daí a gente não cria providências pensando no agora e acha que se preocupando com o amanhã vai resolver. Eu ouvi uma vez de um amigo bem sábio que ele falou que nunca viu ninguém resolver um problema porque estava preocupado. Ninguém me disse que resolveu um problema porque estava preocupado. Pensa contigo mesmo aí. Tu já resolveu algum problema que tu ficou preocupado? Já resolveu? Adiantou alguma coisa? Não precisa falar mais nada, né? A preocupação não vai resolver. A verdade é que nós não devemos viver o amanhã. No futuro que pode não acontecer, o futuro hipotético. Ficar preocupado. Não vai nos resolver, não vai adiantar. Nós precisamos viver o hoje. E o viver o hoje é confiar em Deus hoje. Saber que Ele está cuidando do amanhã. Ele diz, cada dia basta o seu próprio mal. Se preocupe com o hoje. Para finalizar esse nosso momento de reflexão, eu gostei muito de uma frase do George Miller que diz: aonde começa a fé, a ansiedade termina. Muitas vezes a nossa fé ela acaba e daí é a preocupação que começa. Aí é a ansiedade que começa. Nossa fé acaba e daí a gente fica preocupado com a vida. Aonde tem fé, não tem espaço para ter ansiedade. Aonde tem fé, não tem espaço para ficar preocupado. Aonde começa a fé, a ansiedade termina. Quando nós entregamos tudo para Deus, as nossas preocupações... E quanto que eu tenho que orar? Quanto tempo eu tenho que orar? O segundo princípio, entregar tudo para Deus, orar tudo, entregar tudo para Deus. O quanto? Até que eu perceba que eu não estou mais preocupado com aquilo. Como é que eu posso resolver minha preocupação? Me achegar diante de Deus, buscar a Ele, saber que Ele é tudo o que eu preciso. Orar, descarregar diante dEle tudo. Me preocupar com o que eu tenho que fazer hoje, que é essas duas coisas. Confiar nele. E orar até que eu não me preocupe mais. Esse é um bom termômetro. Quando tu estiver preocupado amanhã com aquilo que tu tem que fazer, ora. 5 minutos depois tu ficou preocupado de novo, te veio aquilo na cabeça, ora de novo. Aí o que tu vai fazer meia hora depois quando tu vira aquela lembrança na cabeça? Ora de novo. Aí de meio-dia tu vai ficar preocupado que está chegando perto da hora da decisão, o que tu vai fazer? Ora de novo. Ora. Ora e ora. Busca a Deus. Esse é o remédio.
Essa é a ferramenta que nós podemos ter e que muitas vezes nós ignoramos, que Cristo é o bom pastor, que Cristo quer cuidar de nós. E nós muitas vezes nos desviamos dele e não nos achegamos a ele. Para concluir o nosso momento, eu gostaria que tu pegasse a pessoa que está do teu lado e orasse pelas preocupações da vida. Não precisa abrir aquilo que tu está passando se tu não conhecer, não tiver segurança. Mas ore para que pelo menos esses princípios que nós comentamos hoje, que ele seja tudo. Não é que ele vai nos prover tudo, que ele seja tudo. Que se aprenda a descarregar tudo sobre ele. E que se preocupe com o hoje e não com o amanhã. Que o amanhã ele vai estar cuidando, que se confie nisso. Orem por essa questão. Sabe? Compartilhe e orem. Acho que eu falei antes de orar. A gente tem que orar. Vamos fazer isso? Pega a pessoa que está do teu lado. Pode orar em silêncio. Pode orar em voz alta. Fiquem à vontade. Mas descarreguem diante de Deus aquilo que está pesado. Se daqui a pouco não te vem nada pela cabeça daquilo que tu vai enfrentar, ore para que realmente Deus te ensine a ser tudo. Que Ele possa ser tudo na tua vida. Tudo o que tu precisa. Que você aprenda também a descarregar diante dele tudo. E que você aprenda também a pensar no hoje. Não viver preocupado com o amanhã. Pensar nas providências do hoje. Mas não ficar preocupado com aquilo que pode acontecer. Cristo, Ele é o nosso bom pastor. Nós precisamos nos achegar até Ele. Entrega tudo para Deus e que nesse momento, depois que vocês orarem, vocês possam fazer uma oração do fundo do coração e só você e Deus em silêncio descarregar tudo aquilo que tem te deixado pressionado, tudo aquilo que tem lhe deixado deformado, tudo aquilo que você tem sofrido. Pai, o Senhor é o Deus que nos salvou. O Senhor é o Deus que me salvou. O Senhor é o Deus do impossível, não do possível. O Senhor é aquele que quer cuidar de mim. Pai, que essa seja uma verdade na nossa vida, que o Senhor seja tudo que nós precisamos. Porque tendo ao Senhor nós não precisamos de mais nada. Pai, nós não queremos nos preocupar com o que nós vamos comer, o que nós vamos vestir, onde nós vamos morar, como vamos tomar tal decisão. Nós queremos nos concentrar somente em Ti. Nós queremos buscar somente a Ti. Porque Tu és tudo, tudo aquilo que nós precisamos. Não simplesmente que Tu possa fazer tudo, nos prover tudo. O Senhor é tudo. E tendo a Ti, Pai, como Senhor, nós não precisamos de mais nada. Que essa seja uma verdade na nossa vida. Que nós venhamos nos achegar até Ti. Mesmo, Senhor, sendo alguém invisível. Mesmo nós não compreendendo as circunstâncias e aquilo que o Senhor nos pede. Nós queremos confiar em Ti. Nós queremos entregar a Ti. Nós queremos descansar em Ti, deixar sobre Ti tudo aquilo que tem nos pressionado, tudo aquilo que tem nos causado medo, pavor, que tem tirado o nosso sono, Pai. Que essa noite nós possamos voltar para nossa casa e ter um sono perfeito, sabendo que Tua mão poderosa está nos cuidando, sabendo que o Senhor está provendo o nosso amanhã, que o Senhor está cuidando da nossa agenda, que o Senhor está cuidando da nossa família, que o Senhor está cuidando da nossa saúde, da nossa situação financeira, que nada, Pai, foge do Teu olhar. Pai, que a paz que excede todo o entendimento possa estar invadindo o nosso coração,
possa estar na nossa mente. E que cada vez que nós nos sentirmos pressionados, que nós nos sentirmos estressados, que nós possamos ser acusados, Pai, pelo Teu Espírito, e que venhamos entregar a Ti aquilo que tem nos deixado abalado. Não importa, Pai, quantas vezes no dia nós venhamos sofrer pressões externas ou pressões internas, como a forma que nós vamos resolver as situações da nossa vida, Pai. O modo como a vida se apresenta para nós, o mundo, o nosso país. Não importa, Pai, que nós venhamos em primeiro lugar, antes mesmo de reclamar, antes mesmo de nos preocupar, que nós venhamos, Pai, descarregar diante de Ti e buscar em Ti a nossa paz. Pai, nos lembre disso essa semana, que nós possamos voltar para nossa casa de uma forma diferente de como nós entramos aqui hoje, que nós possamos nos sentir abraçados por Ti, que esse abraço venha, Pai, pela pessoa que está do nosso lado, pela família que nós somos como igreja. Nos ajuda, Pai, a dividir as pressões. Nos ensina a suportar uns aos outros e andarmos juntos. Nesse momento, Pai, que tem sido tão difícil de se viver. Nós precisamos de Ti. E queremos que o Senhor seja o centro da nossa vida e o centro dessa igreja, Pai. Nós entregamos tudo a Ti em nome de Cristo, o nosso bom pastor. Amém.